Jogo de Palavra. As entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, muito bom dia. Bem-vindos a mais um Jogo de Palavra, desta vez nos estúdios de Gaia. E connosco temos o Globetrotter João Peixe. Acho que nunca tivemos um jogador com tantas equipas lá fora. Bom dia, tudo bem, Peixe? Bom dia, Rui. Muito obrigado pelo Quantas convite. equipas foram no total? Foram 27. Uma no estrangeiro, Na Grécia, na Grécia, no Iónicos, e as outras 26 em Portugal. Antes de começares essa aventura, és da formação do Sport Lisboa e Benfica? Foste campeão nacional de juvenis iniciados? Sim, fui bicampeão nacional de juvenis. Bicampeão. Antes do Benfica, comecei no clube da minha terra, no Grupo Esportivo Os Nazarenos. Muito bem, sim, está bem. E Ok, depois, exatamente. depois fui ao Benfica. Tal como o outro peixe, o Emílio, Sim, da Nazaré, os dois. exatamente, igualmente. Há algum... Ainda somos primos, os nossos pais são primos, Ok. não somos primos direitos, mas ainda somos. Muito bem. Mas nunca jogaram juntos, na mesma equipa? Não, nem? não. O Emílio é mais velho do que eu, 3 anos, e portanto nunca... Quando eu comecei a jogar futebol lá na terra, o Emílio já tinha ido para o Sporting. E era uma referência na altura já? Ou... Claro que sim. Yeah. Houveram mais jogadores naquela altura, nazarenos, que foram para o Sporting. Ok. Foi? Sim, Paulo Brito foram para o Sporting. Naquela altura era mais normal, entre aspas, Sim, ir para o sim. Sporting do Ok. que ir para o Benfica. O Sporting naquela altura trabalhava Oferecia melhor. mais condições, era? Oferecia Melhores? mais condições e também tinha lá alguém ligado ao Sporting na Nazaré que canalizava os jogadores diretamente para o clube. Mas tu foste para o Benfica. Eu fui para o Benfica. Porquê? É numa fase em que o Benfica começa, Ok. digamos, e o Emílio na altura falou comigo para eu ir fazer testes ao Sporting. E Só foste? que não fui porque o Sporting nem sequer foi na altura, naquela fase do Jorge Gonçalves. Estava a passar um período caótico Ok. financeiramente e nem sequer tiveram capacidades para me pagar o bilhete de ida e volta do A sério? autocarro. Foi isso? Foi. É. Depois apareceu o Benfica e eu acabei por ir fazer testes ao Benfica. Foste fazer fiquei... teste e passaste? Sim. Logo à passei. primeira? Era assim? Sim, era. E como treinos- avançado? Sim. Treinos de captações, Sim. 11 contra 11, só pessoal que estava lá a fazer testes à experiência, e era a ver, pronto, era pegar na bola e fintar todos sem perder, né? Não deve ser assim, mas quando somos miúdos Sim, achamos que é assim que demonstramos que somos bons jogadores. É, Mr. Bastos Lopes, António Bastos Lopes, Ok. e eu peguei na bola 3 ou 4 vezes e fintei ali uma carrada dos jogadores e pronto, e no final do treino ele disse que era para assinar e foi depois? a partir daí que fui para Lisboa, com Foste 13 para anos, Lisboa? para os iniciados. E vivias onde? Vivia no centro de estágio do Benfica, que ficava no estádio antigo, por baixo do primeiro anel. Não? Ficava por baixo do primeiro anel. E E com grandes condições, atenção. Sim, centro de um estágio. quarto dividido por quantos? Quartos de 2, camaratas, Sim, sim. beliche, Beliche, é. beliche, uma cama em cima e outra em baixo. Eras tu e mais quem? Lembras? Fui colega primeiro de um colega meu da Nazaré que também foi para lá comigo. Depois fui colega do Pisco, Sim, Cassiano esse nome, Pisco, também sim. chegou a ser internacional, Sim. e do José Soares e do Sérgio Cardoso. Ok. Por acaso também foi internacional, Ok. até aos 16 anos. E tu foste campeão sempre a jogar? Eras titular? Eras Sim. o avançado do Benfica nessa altura? Sim, no meu primeiro, quando sou bicampeão de juvenis, no meu primeiro ano de campeão, que eu sou do primeiro ano, com 15 anos, jogo na equipa A, aí entrava, Sim. que já era bom. Quando se era de primeiro ano e já se jogava no... Claro. Ou seja, era sub-15, transferindo para agora para os Sim, atuais sim, sim. escalões, era sub-15 e já jogava pelo sub-16. Exato. Esse primeiro ano, na equipa do Nuno Afonso, Pedro Henriques, Ok, muito bem. Nuno Sampaio, e aí entrava, portanto era um dos 16. Depois, no ano a seguir, o meu ano titularíssimo, e depois nos júniores, com 17 anos, já era titularíssimo dessa equipa, Claro. que acabei de falar, desse escalão acima, e inclusive até fazia parte também da seleção de sub-18 com 17 anos. Fui ao Claro. europeu em Inglaterra, fui a 2 europeus. O segundo é o que nós ganhamos em Espanha, A Alemanha na final dos a Alemanha na penaltis. final, Ok, com o sim. Dani, Nuno Gomes, Beto, Kim, etc. E no primeiro ano foi em Inglaterra, com esses jogadores que eu falei, Paulo Moraes, Nuno Afonso, Nuno Luís,
Aí ficámos em quarto lugar. Quem foi campeão nesse ano foi a Inglaterra de David Beckham, David Beckham, Sol Campbell. Não sabia. Só craques, os irmãos Neville. E jogaram contra eles? Não jogámos porque nós perdemos o apuramento para a final com a Turquia. Eles foram à final com a Turquia. Eles tinham uma equipaça mesmo, só deu craques. Paul Scholes, Robbie Fowler, só craques, era impossível. Não, às vezes podiam ser cruzados na fase de grupos, não é? Mas não era, ok. Cruzámos com a Turquia, perdemos com a Turquia e eles foram à final com a Turquia, depois nós jogámos para o terceiro e quarto lugar com a Espanha. E perdemos, ficámos em quarto. E depois no ano seguinte é que foi em Espanha. No ano seguinte em Espanha. E aí marcaste vencemos. No primeiro jogo com. Marquei no primeiro jogo frente à França em que ganhámos 3-1. E o número 10 estive a ver era o Vieira. Patrick Vieira, era assim. Yeah. Ainda me chamou uns nomes em português. Foi porque ele é descendente de cabo-verdianos. É verdade. Então ele devia saber umas palavras em português. E estava um bocadinho chateado comigo porque ele, apesar de ele ter quase 2 metros, não estava a ser fácil me ganhar as bolas de cabeça, porque eu era muito forte no jogo aéreo. E então houve ali uma altura, até uma fase que eles estavam a perder e ele xingou-me. Até foi tema no jornal. Um colega teu dos jornalistas, penso da bola, relatou esse episódio. E depois o outro jogo, o seguinte o seguinte é com a Suécia. Com a Suécia, também marcas um gol, tu e o Nuno Gomes, não é? Também marquei. Era a dupla de avançados. E depois no jogo seguinte com a Holanda. Com a Holanda ganhamos. É um gol do Nuno Gomes. É um gol do Nuno Gomes, em que o Kim, o Kim batia muito bem a bola. Conseguia pôr a bola quase de um lado de uma área à outra. Portanto, o Ederson era um Kim. Era um Ederson. Sim. Eu era muito forte no jogo aéreo e o Nuno Gomes desmarcava-se muito bem. Então o Kim bateu a bola, eu penteei de cabeça, a bola bateu, o Nuno Gomes apareceu nas costas do defesa holandês e marcou e vencemos. Mas foi um jogo muito difícil, acho que foi mais difícil do que a final. Porque a Holanda também estava recheada de só de craques. Estava lá o Seedorf, Seedorf, Zenden. Exatamente. É verdade. Sim. Pelo menos esses três recordo. Foi pena, foi que, para veres a diferença de mentalidade, nós fomos campeões da Europa e passado uns meses estávamos... Eu por acaso fui para a primeira divisão, eu mais 2 ou 3, mas a maior parte foram todos jogar para a segunda liga. E os holandeses, passados uns meses, estavam-se a sagrar campeões da Europa ao vencerem a Liga dos Campeões pelo Ajax. Pois, claro. Sim. Lembra-me claro disso. que o que conta é o individual neste aspecto, não é? Por isso, se calhar eles eram melhores do que nós, individualmente, não é? Mas coletivamente não foram. O treinador quem era? Era o Agostinho Oliveira dessa seleção? Era o professor Agostinho Oliveira. E o adjunto era o Violante? Não? O adjunto... Agora não me quero... Não era o professor Nel Vingada. António Violante? Talvez António Violante, sim. Era uma dupla muito conhecida. António Violante, penso que era o António Violante. E como é que foi ganhar o Campeonato da Europa? Deve ser uma emoção, ainda nos penaltis, não é? Foi espetacular. Começámos a perder. O jogador mais conhecido da Alemanha era o Lars Ricken, que já jogava no Borussia Dortmund. Começámos a perder 1-0. Até entrámos melhor no jogo, mas eles marcaram. Sabes como é jogar contra as equipas alemãs, não é? Estás a dominar, mas eles depois é que marcam. E depois continuámos a ir para cima deles e acabámos por marcar 1-1. Foi o Rui Oscar que marcou. E depois fomos a prolongamento. Eu recordo-me que falhei um golo, estava exausto, fiz o mais difícil, minei a bola, rodei, fiz tudo bem, mas depois apareci à frente do guarda-redes da Alemanha, que tinha para aí quase 2 metros, e cansado assustei-me e mandei ao lado. Se tivesse menos cansado, acho que não iria falhar, e teria sido nessa altura o gol de ouro. Acabava o jogo. Nessa fase já havia o gol de ouro, depois acabou, durou pouco tempo. Aliás, Portugal perde uma final do Campeonato da Europa com a equipa do Perfir e o Kennedy no Gol de Ouro contra a Turquia. A Turquia, exatamente. Uns 2 anos antes. É verdade. Aliás, a estreia do Gol de Ouro acho que até é nessa competição. Boa. Deve ser, sim. E então, depois fomos a penaltis e o Kim era muito forte nos penaltis e nós marcámos bem. Eu não marquei, já tinha sido substituído. Mas eu vou-te ser sincero, Rui. Fomos campeões e o que fica é a vitória, a conquista.
mas não soube assim a 100%, vou dizer porquê. Hoje em dia, e normalmente já naquela altura, quando tu és campeão, viajas de avião e chegas ao aeroporto e tens o pessoal todo à tua espera para festejar e para te claro. parabenizar. Só que nós, como era em Espanha, viemos de autocarro. E chegámos ao aeroporto e tínhamos lá só os nossos. Também foi em agosto e tínhamos só lá os nossos familiares. Foi assim uma cena assim um bocado esquisita. E hoje vejo os miúdos a festejar, essa malta toda. Outros tempos, não é? Eram outros tempos. Também teve a ver com o facto de ser em Espanha, devíamos de autocarro. Claro. Porque se viéssemos de avião, com certeza que... O título europeu garantiu a qualificação para o Mundial do Qatar em 95. É verdade. O Mundial do Qatar 95. E tu estavas... Eu participo em tudo, menos na fase final. Há uma semana de começar, nós fizemos um treino, um jogo de treino, que era o último, contra a Seleção de Esperanças. E eu vou ser sincero, eu era até ali titular dessa seleção, sempre fui. Mas eu apercebi-me que não ia jogar no primeiro jogo, porque o professor Agostinho Oliveira estava a apostar em jogar na frente com jogadores mais móveis, que seria o Agostinho na esquerda, o Dani na direita, Sim. embora ele até jogava mais pela esquerda, e o Nuno Gomes, jogar com aqueles três na frente. Sim. E eu estava com uma azia do caraças, não ia jogar. E então só há uma maneira de contornar essa azia, é trabalhar. E então eu nesse treino fiz um treino de raiva, parecia um maluquinho, a treinar, carrinhos, pronto, a dar o máximo, a querer demonstrar que eu merecia jogar. Então um lance que o Kim bate, a bola comprida, lá os tais pontapés de baliza do Kim, e a bola vai parar quase à bandeirola de canto. E eu lembro, eu vou a correr feito maluquinho do meio campo para ir pressionar o Kennedy. E quando eu vou a fazer, mas faço o pique, aquela coisa, a mais de 100%, não é? Se é que se pode dizer, e senti o meu joelho a estalar. Tinha sido uma lesão que eu tinha tido, uma lesão ligamentar, no ligamento lateral interno no início da época nos Júniores do Benfica. Na altura cicatrizou, mas pelos vistos não estava, estava ali ainda mazela. Sim. E então foi isso que aconteceu. Depois aquilo foi envolto em polémica, porque ainda faltavam umas 2 semanas ou 3 para começar o Mundial. O médico do Estrela Amadora achava que era possível aquilo cicatrizar, mas depois os médicos da Federação, o Dr. Camacho Vieira e o Dr. Bragão dos Santos, acharam que não valia a pena arriscar. Eu fiquei assim um bocado desiludido. Então não foste para o Qatar? Não fui para o Qatar. Eu ia fazer um teste no Estádio Nacional num sábado à tarde, ligaram-me numa sexta-feira a antecipar, a dizer que afinal não podia ir. Achei aquilo assim um bocado esquisito. E pronto, mas hoje, até porque eu exerço na área, né, da fisioterapia, e hoje tenho que admitir que realmente eles estavam certos. Sim, por 2 semanas era impossível, não é? Não era impossível, mas era sujeitar-te a um esforço impensável. E podia a qualquer altura ter uma recaída lá, e depois ia dar barraca, não era bom Mais para ninguém, ainda, né? claro. Só que nós, quando somos jovens, achamos sempre que Claro. E depois sabes que estas lesões musculares e ligamentares, quando começa um processo de cicatrização, tu sentes-te ali um conforto e até parece que já não tens nada. Como eu não tinha essas... Agora consigo ver isso à distância, consigo olhar para trás e ver pela experiência que adquiri, Sim. mas é enganador, é um bocado enganador. Engraçado isso. Por isso é que às vezes os jogadores Tiraste um curso de fisioterapia, foi? Tirei o curso de massagista e de técnico auxiliar de fisioterapia. Não sou fisioterapeuta, Sim, okay. mas estou lá perto. Pô, isso é engraçado. E como é que era, por exemplo, porque esse Camacho Vieira era uma entidade, não é? Era uma entidade, era. E era mesmo, tipo, o conhecimento, a voz... Sim, ele era o líder. Yeah. Era o líder. Fizeram lá uma reunião no Estádio Nacional, numa mesa, e ainda me lembro, eu a querer demonstrar, doutor, mas eu consigo, e eu a saltar. E eu saí assim da cadeira, eu consigo, olha aqui, está a ver, doutor, olha aqui, ó, eu a saltar e tudo, a fazer movimentos. Rapaz, tem calma, é que tu podes te aleijar, eu vou-te explicar. Tu podes conseguir jogar o Mundial todo, como podes jogar apenas só 1 minuto. É uma questão de sorte, porque isso demora... Estava a cicatrizar, Claro, mas... e nesse processo não podemos fazer esforço, não é? É verdade. Então, e o Agostinho jogou mesmo assim, no Mundial do Qatar, não? Jogou. O Agostinho jogou assim. Ou seja, o Nuno Gomes... E é a partir daí que o Nuno Gomes começa a jogar a ponta de lança. Porque antes era quê?
era segundo ponta de lança. Era? Jogava atrás de ti? Ok, não Era, sabia. aliás, e era assim até que ele se dava melhor. Se reparares, com o Brian Dean no Benfica, com o Jimmy Hasselbank no Boa Vista, Vista, sim, e sim. comigo, com o João Peixe nas camadas, já vi na seleção. Porquê? Porque ele não era muito forte fisicamente. Se houvesse alguém ali a prender os centrais, ele depois tinha o resto. Yeah. Boa. Movimentava-se muito bem, era muito inteligente, era bom tecnicamente, bom na finalização, tinha golo e era assim então. Então foi a partir daí que ele começou a jogar a ponta de lança, depois desse Mundial. Aliás, recordo-me de uma entrevista que o Manuel José disse que por um lado foi bom o João Peixe não ter ido, porque assim ganhámos um ponta de lança. Então quando ele volta ao Boa Vista, o Manuel José aposta nele Pois. como ponta de lança mesmo fixo, Claro. e ele começou a tornar-se um ponta de lança fixo. Embora desse para ver que ele melhorou nesse aspecto de jogar no meio dos centrais sozinho, não é? Mas dava para ver que ele era mais aquele jogador de se desmarcar, e ele realmente até costumava render mais quando tinha com o Van den Donk, por exemplo, Sim, também. sim, Quando ele sim. tinha alguém ali para ser marcado, e depois ele soltava e ele era muito bom e fez uma grande carreira. Por falar em técnica, lembrei-me do Dani, era realmente o melhor daquela... Tecnicamente era. Mesmo. O Dani começou connosco no sub-16, nós éramos sub-16 e ele era sub-15. Só que o Dani era irreverente. O Dani era irreverente, era um bocado traquina. E então, quando nós vamos ao torneio de sub-16 no Algarve, que era o torneio antes de irmos para o europeu de sub-16, que foi no Chipre, nós nesse ano perdemos 2-0 na Suécia, no jogo na eliminatória de qualificação. Perdemos 2-0 na Suécia e precisávamos ganhar 3-0. E não podíamos jogar em casa porque a anterior geração, a tal do Nuno Afonso, Pedro Henriques, tinha sido castigada por causa de uma confusão de um jogo contra a Itália. Então nós tínhamos que jogar a X quilómetros da fronteira. Então fomos jogar a Jerez de la Frontera. E precisávamos ganhar 3-0. E ganhámos 3-0. Espetacular. Ganhámos 3-0. Nesse jogo marcou o Agostinho. É a primeira vez que o Agostinho aparece na seleção. Sim. Marcou um gol ou 2, e o outro marcou o Ramírez. Um deles marcou 2, o outro marcou, mas penso que foi o Agostinho que marcou 2. O Ramírez marcou 1. O Nuno Gomes, no final desse jogo, não sei porquê, também tinha alguma irreverência. Eu também tinha, mas o Nuno Gomes e o Dani tinham mais. Não sei, o Nuno Gomes mandou umas bocas ao árbitro, que era o Dias Vega, que era um credenciado espanhol, sim. e foi expulso. Foi expulso no final do jogo, apanhou 3 ou 4 jogos, já não participou no europeu. Mas ganhámos, qual é que era? Pois, Porquê os protestos? porque se calhar ele não gostou de alguns Mas lances. tu jogaste nesse dia? Eu joguei. Ok. Joguei. Alguma coisa que ele não gostou, ou mandou bocas aos jogadores da Suécia, qualquer coisa assim. Já não participou no europeu, fez-nos falta. Ficámos em quarto lugar também. Perdemos na meia-final com a Itália de Totti. Totti jogava nessa. Totti, e havia um jogador italiano que ainda era o melhor jogador da Itália, que era o Pirri. Jogou na Cremonese. Jogou na Cremonese. E o Morfeu. O Morfeu também. Pirri, Morfeu e Totti. Mas o melhor deles todos, o mais conhecido, era o tal Mas tu, Pirri. naquela altura, tipo, olhavas para o Totti, não se sabia que era o Totti ainda, não é? Não. Mas notava-se que era diferente? Eu não me recordo dele, sinceramente. Ok, está bem. Claro, recordo-me, por exemplo, nos júniores do Kluivert, do Patrick Kluivert, do Zenden. Lembras-te disso? Lembro do Vuter, no ano anterior. Sei. Havia, por exemplo, um dos jogadores que já era muito conhecido e que realmente todos nós conhecemos pela sua qualidade, era o Ivan de la Penha, Claro. da nossa geração. Ok. E a seleção de Espanha no europeu, que perde com a Alemanha. Nós ganhamos a Holanda e a Espanha perde com a Alemanha. A Espanha também tinha grandes craques, Morientes. Pois, porque depois no De la Mundial do Penha. Qatar, o terceiro e quarto lugar é Portugal-Espanha. Sim. E é o De La Penha, Michel Salgado. Sim, não é? o tal jogo que Portugal está a Está a perder perder 2-0 e ao dá a volta intervalo. para 3-2. Ganha 3-2. Sim. E tu viste esse Mundial em casa? Vi esse Mundial em casa, gostou muito. Claro. E aquela cena do livro de Bruno Queiroz e do Dani, era uma coisa que tu já previas? Já tinhas visto aquilo? Já, porque já andávamos a treinar esse lance, já foi com o Agostinho Oliveira. Não, foi com o Nel Vingada. Nel Vingada é que teve essa ideia. Lembras-te disso? É? Lembro-me de estarmos a treinar em Castelo de Vide. Não, Castelo de Vide ou Elvas. Antes de irmos fizemos estágio em Elvas. Ok.
e chegámos a fazer um jogo em Castelo de Vide contra o Estrela da Amadora. E então andámos a treinar, que era, eles fingiam que iam os dois marcar o livro, Exatamente. e que tinha havido ali um desentendimento, e depois empurravam-se mutuamente, e quando se empurrava e a equipa adversária distraía-se, havia um que Yeah. eles já andavam a treinar isso. Eu não entrava nesse livro, eu estava na área. Ah, é? Mas eles, os médios, andavam a treinar isso. Engraçado. E recordo-me de um episódio, por causa dessa situação de fingir que, Sim. nesse estágio, o Carlos Filipe e outro jogador que agora não, mas recordo-me que foi o Carlos Filipe, um dos intervenientes, combinaram, e o professor anda com esta situação de enganar, agora vamos nós enrolá-lo. Combinaram-se pegar ao soco. Sabe? Tipo para empurrar-se assim. E era a brincar. Mas o Nel foi enganado naquele momento. Nesse caso foi o professor Agostinho Oliveira. Ah, foi o Agostinho Oliveira. Okay, Mas eu okay. recordo-me que quem inventou esse livro foi o Nel Vingada. Sim, sim. Só que é colocado em prática no Mundial, porque aí o Nel Vingada era o treinador Era principal. mesmo o treinador. Era o Sim, treinador principal. Verdade. Porque eles tinham vários escalões. E quando não eram principais, eram adjuntos uns dos outros. Sim, é verdade. Eles rodavam ali. É verdade. Portanto, eu tive o professor Rui Caçador como treinador principal, depois também foi adjunto. O Agostinho Oliveira também como adjunto e depois principal. Sim. Claro, sim, Eles faziam isso entre o professor Nel Vingada, António Violante, Rui Caçador, o Agostinho Oliveira, Agostinho Oliveira. E tu, quando passas a sénior, qual é que é a tua perspectiva? Tu tens contrato com o Benfica por quanto tempo? Eu, quando passo a sénior, tenho contrato com o Benfica de 3 épocas. E quem é que estava no plantel principal do Benfica? Para te tapar? Portanto, é a época 94, 95, 96, com o Artur Jorge. Estava o Canija. Eu tinha só como pontas de lança, no meu lugar, Mário Stanic, que não jogava e que depois jogou na parte final, que fez golos, e depois foi vendido. Canidia, Clóvis e o César Brito. Tu estavas nesse fazia parte desse plantel. Todos os dias ias bola? Todos os dias. Eu equipava-me entre o Isaías e o Prodom. E então? O Isaías de vez em quando ia para o banco, né? E eu por acaso recordo-me, e eu era miúdo, treinava, não é? Não jogava, só treinava, não era convocado. Sim. Mas para mim era um privilégio estar ali e fazer parte estar ali com eles, era tudo novidade para mim. Claro. Só que, claro, depois chegamos ali a novembro, dezembro e já não nos preenche. O que é que eu estou aqui a fazer? Epá, isto já não é novidade para mim. Dar autógrafos, aparecer nas reportagens da televisão, estar aqui as televisões, este mediatismo que dá fazer parte de um plantel principal do Benfica, mas depois falta o sumo, que é jogar, né? Sim. Pronto, então depois em novembro pedi para sair e fui para o Estrela da Amadora. E então o Isaías ficava em baixo e eu, pronto, dava-lhe aquela moral, calma, Zazá e tal. E recordo, ele era tratado por Zazá, ainda hoje é. E o Prodom, já falámos isso numa entrevista que me fizeste, chamavam-me Poisson. Por acaso nunca mais me esqueci. O Prodom, ele antes de ir para o treino, punha aquele cigarro, uma pasta. Mascar, não é? Mascar, punha assim, se reparares nas imagens, ele tem sempre assim o lábio saído para fora. Era aquilo que ele tinha. Era muito engraçado. Mas o mais engraçado de todos era o Neno. O Neno fazia para lá brincadeiras. Recordo-me um dia, esse dia foi inesquecível. Ele meteu-se em cima, aquilo tínhamos ali uma mesa onde punham os iogurtes e fruta para se comer no final do treino, e ele meteu-se lá em cima, foi buscar ao cacife as calças de cabedal do Nelo, vestiu, meteu umas cuecas do Nelo, sim, do Nelo, que o Nelo gostava de andar com calças de cabedal. Meteu umas calças, meteu umas cuecas brancas por cima, meteu aquele sapatinho que ele tinha, que ele gostava muito de andar com aqueles sapatos a Júlio Iglesias, que ele era fã do Júlio Iglesias. E depois meteu também um casaco de cabedal, acho que era do Abel Xavier. Meteu umas luvas brancas e pôs-se em cima da mesa a imitar o Michael Jackson. O pessoal todo a rir. Com o Neno, o balneário estava sempre... Era um espetáculo. E tu rematavas a baliza do Neno e do Perredome? Como é que eram os treinos? Sim.
Ok. Na E esses guarda-redes eram mesmo espetaculares? Eram mesmo muito bons. Tipo, o Perradome era mesmo... Era. E o que eu notava era... O Neno também acho que era bom guarda-redes, assim como o Silvino também. Porque eu também treinei com o Silvino quando era júnior. Aquilo que eu notava era que o Neno admirava muito o Perradome. Ou seja, o Neno era um suplente do Michel Perradome, mas via-se que ele aceitava isso. Não há hipótese. Sim. E não havia mesmo? Não, em relação ao Perradome não havia. Mas porquê? O que é que ele tinha a mais que todos os outros? A presença. A presença na baliza, preenchia a baliza, tecnicamente. E depois tinha uma vantagem que era... Ele era treinado pelo Luciano Ude, que era o treinador dele, que era tipo um treinador pessoal. Para onde ele ia, o Luciano Ude ia com ele. Eu acho que isso também era uma vantagem naquela altura. Ele já tinha um treinador... Quem é que treinava os guarda-redes naquele tempo? Eu recordo-me que, por exemplo, era o Eusébio. O Eusébio treinava os guarda-redes. Claro que ter o Eusébio a treinar com aqueles remates, né, com aquela técnica que tinha, mas não era um treino específico, não é como é agora. Tu vias esses treinos do Eusébio? Via. Como é que era? O pessoal ia lá ver os treinos e depois havia sempre ali uma parte de espetáculo, não era de todos os treinos, mas algumas vezes, que era no final. Quando o Eusébio se lembrava de ir pôr as bolas nos cantos e tentar tipo, cantos fazer de pontapé de canto, baliza, sim. não é? E ele ia lá, punha ali tipo 10 bolas e depois batia para fazer tipo gol direto. Tac, e o pessoal estava ali, ele metia lá as bolas todas. Era um espetáculo. O Eusébio era o Eusébio, não é? Então, e depois pediste para ser transferido e isso foi aceito na boa? Foi, e vou-te explicar como é que é a minha ida para o Estrela. Costuma-se dizer que quem tem boca vai a Roma, e eu sempre fui assim um bocadinho atrevido nesse sentido, ir à procura das coisas. Nós nesse estágio, antes do Campeonato Europa de Sub-18 em Mérida, fazemos no tal estágio um jogo em Castelo de Vido frente ao Estrela da Amadora, sim, exatamente. E ganhámos 3-0, e eu marquei 2 golos. E eu depois recordo-me que o senhor Porfírio Alves, que era o nosso coordenador do futebol juvenil no Benfica, me dizer, estive a falar com o Sr. Jaime Salvado, presidente do Estrela, e ele gostou muito de ti, e aquilo ficou-me na retina. Então, quando eu quero ser emprestado, havia aí vários clubes interessados em mim, da segunda Liga, e eu lembrei-me, vi no jornal que o Estrela da Amadora, o Rui Águas ia para a Itália e precisava de um ponta-lança. Deu-me aquele clique. Então fui ter com o Sr. Porfírio Alves. O Sr. Porfírio, recorda-se você ter-me falado desta situação com o Estrela? Sim, isso é verdade. Ele gostou muito de ti, gosta muito disto, que és um grande ponta-lança. E ele... Então você não pode dar lá o toque ao Sr. Jaime Alves? Ao Sr. Jaime Salvado? Eu gostava de ir para lá, era uma boa aqui perto e tal, era uma boa... E ele ligou e depois eu fui para lá. E quem é que treinava o Estrela nessa altura? Eu apanho uma fase transitória em que o João Alves sai. O João Alves saiu e estava o adjunto dele... O Cássio Casemiro, não? Cássio Casemiro, exatamente. O Cássio Casemiro, ele na altura até ficou chateado porque ele era adjunto. O Acácio Casemiro ficou e eu apareço numa fase em que o Acácio Casemiro também eu sou contratado com o Acácio Casemiro, mas depois o Acácio Casemiro é despedido nesse fim de semana. Então entra o Fernando Santos. Entra o Fernando Santos. Foste treinado por ele? Meia época? Sim. Espetacular. E marcaste golos? Jogavas? Marquei. Fiz 3 golos, fiz 2 contra o Belenenses e fiz um que foi muito importante na manutenção, que foi uma vitória na Madeira frente à União, em que ele por acaso deu entrevistas na altura, após o Europeu de 2016, em que ele comparava uma situação comigo igual à do Éder. Sério? Porque nesse jogo, quando eu entro contra a União da Madeira, eu entrei e o jogo estava 0-0. O empate era bom para nós. O União era treinado pelo Ernesto Paulo, que foi o selecionador do Sub-20 que perdem contra Portugal, em Lisboa. E então ele entrou, naquela que era para... Eu joguei para aí 20 minutos, 25, que era para segurar os centrais, para não perdermos pelo menos o jogo, porque era bom empate. Então o Cheinho pega na bola e mete uma bola.
Eu só queria era ver baliza, agora estar ali a segurar. Nós, quando somos jovens, então eu começo a pegar na bola e começo a ir para cima dos defesas. E ele no banco, peixe, com medo, com receio, que perdêssemos a bola e desse contra-ataque. Pronto. E a estratégia é ir por água abaixo. Então ele, peixe, pai, ele manda vir e eu, vai, pumba, gol. Espetacular. E ele contou essa passagem. Engraçado. Cantou essa passagem. Esse jogo foi muito importante, porque arrumámos com a União da Madeira. Ok. Depois ainda havia mais 3 ou 4 jogos, mas já tínhamos ali uma vantagem confortável. E salvou-se o Estrela, então? Salvou-se o Estrela. Nesse ano vencemos em Alvalade. O Mário Jorge. Um gol do Mário Jorge, não? Um gol do Mário Jorge. Ei. Vencemos em Alvalade 1-0. Eu também entrei nesse jogo. Por acaso, ainda bem que o Mário Jorge marcou o golo. Eu estou mesmo lá. É uma grande jogada. Já sei, tipo... Também está 0-0. Sim. Mais ou menos o mesmo raciocínio do Fernando Santos, entrar para dar luta aos centrais, e acabámos por ganhar o jogo. O Paulo Ferreira, que era um craque, Sei quem é. pelo lado esquerdo, faz uma grande jogada e dá a bola para o meio. Eu estou aqui no meio, ali entre a pequena área e o penalti, a marca de penalti. Sim. E eu pensava que o Paulo Ferreira ia dar a bola. O mais normal era ele passar-me a bola para trás para eu encostar. Só que ele passou a bola aqui para o segundo posto e o Mário Jorge apareceu aqui a encostar. E às vezes penso, se ele mete ali a bola... Mas o que interessa é que ganha. E quem que eram os centrais do Sporting? Ou seja, com quem Os centrais do Sporting era o Vujacic. E Marco Aurélio, não? E o Marco Aurélio. Okay. O Marco Aurélio. Marco Aurélio e o Vujacic. E tu estiveste com eles? Estive com eles. O Vujacic no final também me veio chamar uns nomes. Eu era muito forte no jogo aéreo. Podiam haver jogadores com 2 metros, eu ganhava as bolas todas de cabeça. E porquê que isso é assim? É natural? Era natural. Além de ter uma boa elevação, tinha um bom tempo de salto. Sim. E eles ficavam furiosos de não me ganharem as bolas. E depois eu recordo nesse jogo, eu era muito, muito irreverente. Eu lembro nesse jogo, num canto, eu ia também, como era forte no jogo aéreo, eu ia sempre defender. Normalmente ia marcar um dos jogadores mais fortes no jogo aéreo da equipa adversária. Sim. E eu estava a marcar o Juskoviak. Ai. E eu achava que o Juskoviak era um craque. Sim. Só que eu olhava para ele e eu pensava assim, tu és muito bom, só que tu não tens, por exemplo, aquilo que eu tenho, que é nervo, que é garra. Eu lembro de o agarrar assim para a camisa, ele ganha-me nervo, tu tens que ter nervo. Ele só olhou assim para isto. Aquelas coisas da irreverência. E como é que era o Fernando Santos? O Fernando Santos era aquilo... Isso foi em 95, 95, 96. Isso foi há 30 anos mesmo, É agora. verdade, pois. Faz. O que é o que Fernando Santos era assim, como toda a gente sabe, era um bocado carrancudo. De manhã acordava de manhã, principalmente. De manhã, bom dia. Era o feitio dele, mas era bom homem. Via-se que era bom homem, um homem vertical. E os treinos, como é que era? Os treinos dele era muito conhecido a quarta-feira europeia, que nós saíamos do balneário. Mas o que era isso? Quarta-feira europeia a quarta-feira europeia era normalmente à quarta-feira é quando se levava-se naquele tempo a chamada coça física. Ok. Não é? Portanto, jogava só domingo, folga à segunda, terça jogava era o quê? Só domingo, folga à segunda, terça começavas a treinar normal, Ok. à quarta levavas a coça, à quinta, à tarde, treino conjunto, Pois, ou entre colegas de equipa ou contra uma equipa adversária. Sim. Normalmente costumávamos treinar ali contra o Estoril. Ok. Depois sexta, aquele treininho mais de recuperação e de banhos e massagens. Sim. E já nem me recordo se havia treino ao sábado. Devia haver. Havia também treino ao sábado. Havia na primeira Então, e essa divisão. quarta-feira europeia A do Fernando quarta-feira Santos era europeia- conhecida porque Porque nós tínhamos que sair do balneário, é que nem havia alongamento. Tinhas que alongar, mas tinhas que tu, por iniciativa própria, no Pois. balneário, começar a alongar porque sabias o que é que já vinhas. Ainda por cima. Ainda por cima o Estrela ainda deve ter hoje, aquela rampa. Acho que se calhar já não tem, já não vou lá há muitos anos. Mas tinha assim uma rampa. do Então, balneário para o relevado, é isso? então saías logo dali a correr. Depois andavas ali a correr. Isso é muito Depois Jimmy Hagan. estavas era Jimmy Hagan, isso era a escola Jimmy Hagan. Espetacular. Isso o Fernando Santos tirou do Jimmy Hagan. Pois, tirou, engraçado. E então começávamos a correr e depois andámos ali, primeiro era para aquecer, depois começava a aumentar e estávamos ali para aí 1 hora,
sem parar. Depois os de trás... Uma hora mesmo, a Era. sério? Depois era tipo, os jogadores que estavam atrás tinham que dar o pique até à frente, que estavam a fazer intervalados, depois a seguir aos picos tinham que deambular entre os jogadores da frente, e era aquilo, era sempre, nunca parava. Quarta-feira era só isso? A quarta-feira europeia era isso. Pelo menos um treino era, não me havia recordo se bola? era só isso. Não, nesse dia não havia bola. Eu recordo uma vez que às vezes depois havia ali uma bola ou outra, que às vezes eram dos guarda-redes que estavam a treinar, e o pessoal tinha sempre aquela tendência para tocar na bola, e lembro-me de uma vez de eu ir lá tocar na bola e disse, queres bola? Não estás cansado? Mas, então anda cá. Depois estava a bola, vai lá buscar. Depois chutava, a gente ia buscar, volta, tal. Que é para aprender. Então estás cansado? Vocês já estão cansados quando é sem bola. Mas aquilo fisicamente era... Ui, eu lembro-me, meu Deus. E porquê é que acabou a época e não ficaste? Não fiquei porque apareceu um empresário, que era o Ângelo Martins, que na altura tinha colocado o José Domingues no Birmingham, que depois veio para Portugal para o Sporting, sim. E também colocou o Rui Esteves, salvo erro, na Escócia, no Dundee United. Foi? Foi. E veio-me tirar, entre aspas, o juízo para eu ir para a Inglaterra. E pai, estás aqui já me tinha apresentado no Estrela. Eu ia renovar com o Estrela e já tinha-me apresentado nos primeiros 2-3 treinos. 96-97, época 96-97. Sim. E então ele anda à Inglaterra, porque olha que tu não vais jogar. O Fernando Santos foi buscar os jogadores todos dele, foi buscar o Voianov, foi buscar o Zé Carlos, o pessoal ao Estoril, né? Sim. Olha que tu não vais jogar. Começou-me a meter coisas na cabeça. Tu não vais jogar. Vai para a Inglaterra, que é onde tem um futebol melhor para as tuas características. Fazes lá uma boa época, no ano a seguir voltas ao Benfica. E eu sempre gostei, sempre tive aquela paixão pelo futebol inglês, pelo jogo aéreo, essa coisa toda. Sim. E fui na Cantiga. E qual era o clube que ele dizia? Ia treinar um clube que era o Darlington, porque era um clube que era treinado por um ex-jogador do Liverpool, que era o David Hodgson, que também era treinador e empresário, e então aquilo era uma ponte, ir lá treinar, fazer lá uns treinitos, e depois para ele me descolocar ou na Escócia ou em clubes da Premier League. E foste treinar mesmo? Eu fui treinar, pedi autorização ao Benfica, tive uma reunião com o Sr. Gaspar Ramos, e ele disse que sim. Quando eu já estava lá, a minha namorada, a minha atual mulher, disse, olha, tens aqui uma carta do Benfica a dizer que tens que voltar, porque senão vais ter um processo disciplinar. Então. Porquê? Porque o Domingues assina pelo Sporting, e aquilo deu ali uma confusão. Ficaram com... Em termos de mediatismo, porque o Domingues tinha sido formado no Benfica. Sei. E então, aconteceu isto com o Domingues, e agora estão a deixar o João Peixe também ir à Inglaterra, vai acontecer o mesmo com o Domingues. Então deve ter havido ali uma pressãozita. E eles... E tu, o que é que fizeste? E o que é que eu fiz? Eu voltei. Logo? Voltei. Portanto, não tiveste hipótese de ficar em Inglaterra, nem querias, nem? Não dava para ficar? Não ia dar. Então, mas voltaste para onde? Depois chega a Portugal, e estava livre, era um jogador livre, não tinha querido ficar no Estrela. Então recordo-me de um telefonema do João Bartolomeu da União Leiria. Ligou para mim 3 vezes, queria, depois já não queria, porque o Vítor Manuel afinal queria, depois já não queria, e então acabei por ir para a Académica. De quem? Quem é que era o treinador? O treinador era o Vieira Nunes. O treinador era o Vieira Nunes. A Académica na altura tinha sempre jogadores emprestados pelo Benfica. Sim, claro. Pontas de lança, principalmente. E tu jogaste lá? Eu fui para lá, para a Académica. Com o Vieira Nunes. Eu jogava, era titular até à 4ª jornada, só que depois de uma derrota em casa frente ao Beira-Mar por 4-0, em que eu na altura mandei para aí 2 ou 3 bolas aos postes, o Vieira Nunes foi despedido. E depois veio o Eurico. Eurico Gomes. E o Eurico Gomes dispensou uma carrada de jogadores e não teve coragem de me dispensar a mim. Porquê? Porque como eu era jogador emprestado do Benfica, ele se calhar não queria beliscar a relação dele com o Benfica. Só que fez-me pior. Mais valia-me ter dispensado, porque punha-me a treinar atrás da baliza. Sozinho? Sim, quando havia treinos de conjunto, eu ficava atrás da baliza. Depois ao fim de semana, porque ele andava lá com os jogadores à experiência. Então, ao fim de semana,
esses jogadores não eram jogadores, não podiam, e então eu ia para o banco, e depois ele vinha-me dar aquela pancadinha nas costas, precisava de mim, mas como é óbvio... Raramente precisou. Não precisou, mas quando precisava eu também não estava com moral nenhuma, né? Não tinha confiança. Claro que a gente pensa sempre em entrar e marcar, só que as coisas não saíram bem, depois eu pedi para sair e fui para o Alverca. Na mesma época? Na mesma época. E a Alverca era de quem? O Alverca era treinado pelo professor Arnaldo Cunha, Arnaldo Cunha João Santos, que tinham sido meus treinadores. Sim, no Benfica, claro. Quando fui bicampeão de juvenis. Uma instituição. Fui para lá. O Acuá tinha ido para a Taça da África, e então eles precisavam de um ponta de lança e eu fui. E aí consegui, também fiz golos importantes. Fiz golos importantes e ajudei o Alverca na a segunda manter, divisão, dizes. que é o primeiro ano do Alverca na segunda liga. Ajudei o Alverca. Quem é que tinha mais? O Rui Vitória está, mas é só na época seguinte. O Acuá... E o Raul José estava lá? Estava lá o Raul José. Era bom de bola, não? Era. Muita gente diz que sim. Sim, o Raul José era ponta de lança. Jogava ponta mas era de lança. o quê? Bom de bola era o quê? Tecnicamente? Era bom tecnicamente. Posição? Sabes que o Raul José... O Raul José é o adjunto de Jorge Jesus. Só estou aqui a... Já foi, agora já não é. Pô, agora já foi não é, muitos verdade. anos. Muitos anos. O Raul José era bom tecnicamente, assim magrinho, esguio, bom de bola, porque o Raul José jogou numa das melhores equipas de futebol de salão, que era o Correio da Manhã, naquela altura. Nos primórdios do futebol de salão. Que era o futebol de salão que se chamava. Jogava lá e jogava na seleção. Ele era um dos melhores jogadores. Na seleção sabia, mas não sabia que era do Correio da Manhã. Ele, juntamente com um outro jogador, que era o Azevedo. Conheço, porque o Azevedo era filho de um senhor que fazia parte da estrutura do Estrela da Amadora, que acho que era o senhor Azevedo, que foi motorista do autocarro durante muitos anos. Eu acho que ele era motorista, se não me engano, mas se não era motorista, mas fazia o Azevedo parte jogador da eu conheço do futsal, do futebol de salão, sim. E Portugal até foi campeão do mundo quando não havia Mundial, quando não havia Federação, não é? Sim. Mas foi nos primórdios. Foi. E o Raul José era bom de bola. Sim. Era um dos craques. Só que depois o Raul José começou a jogar futebol 11, salvo erro, no Atlético. Depois foi para o Alverca. Mas o Raul José já estava em final. O Abel Campos, nesse ano também. Abel Campos, Raul José, José Soares. Nesse ano eram esses. Então tu ficaste para o Alverca para o ano seguinte? Fiquei no ano a seguir. No ano a seguir já tínhamos Bruno Basto, Sousa. Sim, os laterais. O José Sousa. Nelson Moraes também já fazia parte. O Nelson Moraes já fazia também parte da equipa. Então tu apanhaste o Deco e o Caju, não? Não, o Deco... Depois nesse ano, eu saio em dezembro, vou para o Aves, é quando o Benfica começam a ir buscar, o Benfica a ir buscar aqueles jogadores brasileiros ao Corinthians Alagoano. Sim. Portanto, a primeira fornada que vem é o Marcos Alemão e o Tico. Marcos Alemão e Tico, são os primeiros. E no ano a seguir, eu já não estou lá, é que vem depois a segunda fornada, que é o Deco, o Caju e o Anderson. O Anderson também chegou lá a jogar na primeira divisão, mas os mais conhecidos, Caju e Deco. E começa aí a tua tendência para estar sempre a rodar por clubes? Sim. E porquê? Houve vários motivos. Ou porque não estava a jogar. E portanto achavas por bem, na janela do mercado, ir embora. Porque eu lembro-me nesse ano no Alverca, o José Augusto, que foi o treinador que veio substituir o Ronaldo Cunha, e depois ele sai e quem acaba a época, eu já não estou lá, já estou no Aves, vem o Mário Wilson, acaba o Mário Wilson. Depois o Mário Wilson continua e acho que é o Mário Wilson que sobe no ano a seguir. Pois não muito. E então, estava a falar de, agora perdi-me. Porque é que nunca ficaste? E então o José uma Augusto, série de fatores. O José Augusto chamou-me a mim ao balneário. O José Augusto Magriço, a mim e ao Pisco, e disse: olha, vocês olhem pela vossa vida, porque é assim, vem agora aí uma carrada de brasileiros e eu vou ter que os pôr a jogar. O Benfica vai buscá-los, é para apostar neles. Quer dizer, nós ficamos assim um bocado, nós somos formados no clube, quer dizer, então, mas não é preciso ver a treinar para ver quem é que é melhor. É o sentimento que o jogador sente, é esse. Sim. Então, mas eu acho que isto devia haver aqui meritocracia, não é? Por mérito. Mas não, o futebol aí começa a ser um bocado assim, ainda hoje é assim. Claro. O jogador é contratado. Antigamente ninguém vinha para jogar.
Só se fosse mesmo aqueles credenciados. Tinhas que demonstrar no campo. Agora não, eles chegam, às vezes nem treinam, entram logo diretamente no 11. Mas são os tempos modernos. E até ele disse, olha, vocês tratem da vossa vida porque vocês não vão jogar. E o que é que fizeste? Liguei logo para o... E foste para o Aves? Fui para o Aves. O Jorge Madureira, que foi o meu capitão na seleção, Sim. estava no Aves e já me tinha dito, olha que o Mr. Luís Campos falou bem de ti. E depois nós, os jogadores, falamos uns com os outros e sabemos as referências, Claro. e sabemos os feedbacks. Sim. E ele disse-me, olha que o Mr. gostou de ti, porque eu entrei bem no jogo, apesar de perdemos um jogo em casa aqueles 3-0, mas eu joguei bem. E ele gostou de ti. E eu lembrei-me, lá está, aquele clique. Jorge, Maduro, olha, pá, o Benfica está aqui complicado. Fala ao Mister a ver se... E ele, ok, ele quer. Pronto, e então fui para as Aves. E depois, de todos os 27 clubes, Depois é assim, qual foi a melhor experiência de todas? tive várias. Gostei muito de representar o Sporting da Covilhã. Ok. Subi da 2ª B à 2ª Liga, fiz 12 golos em meia época. O Covilhã é um clube realmente especial, naquele tempo ainda era mais, estádio cheio, era como se parecia que estava a jogar num clube grande. E subimos divisão. Ou seja, as melhores experiências foram todas as subidas de divisão que eu consegui, que foram 6. 6? Penso que sim, foi essa no Sporting da Covilhã, no ano a seguir subo no Marco, depois subo também o Benfica de Castelo Branco, da 3ª à 2ª Divisão B, União Desportiva da Serra também da 3ª à 2ª B, Torriense também da 3ª à 2ª B. Foram 6, acho que foram 6. Há bocado falaste de vários fatores. O Tondela, também subi no Tondela. Ei, Quando o Tondela começa a ter um périplo de subidas seguidas, ou quase seguidas, começa no Distrital e depois começa comigo e com colegas meus na 3ª Divisão. Mas já dava para ver que o Tondela ia por aí acima, pelas condições que tinha. Ok. Eu mesmo jogando em clubes de divisões secundárias e terciárias, joguei sempre em bons clubes. Desportivo de Beja. Desportivo de Beja. Achei piada esse clube também. Desportivo de Beja. Porque é Alentejo e o Alentejo é muito... Tínhamos uma equipaça. Era? Tínhamos uma equipaça. Se eu te disser qual é que era a nossa equipa no Desportivo de Beja, tu vais ver que eu tenho razão. Então vê, o guarda-redes era um Correia que chegou a jogar no Lessa, que foi Júnior do Porto, que foi dos melhores guarda-redes que eu tive. Depois tínhamos na defesa Nuno Amaro, Sim. que fez carreira na 1ª Divisão. Fez, claro. O Rezende, campeão do mundo em Riado. O Pisco, que foi um jogador que também chegou a jogar na 2ª Liga. Sérgio Gameiro. Sérgio Gameiro. No meio campo, sabes quem é que era o nosso número 10? O Vado. Do Portimonense e Marítimo. E Marítimo e Braga. O Vado tinha jogado 2 ou 3 anos antes, era o craque do Braga. Só que de repente ele foi para o Beja, houve ali qualquer coisa, foi para o Beja. Que era o projeto, não? Para a 2ª Liga. Seria um projeto... O Era Beja... quando o Beja estava na 2ª Liga e ele foi para o Beja. Na 2ª Liga. Pô. E depois o Beja desce e o Vado está nesse ano comigo e com outros na 2ª B. É verdade. Olha, para veres, aquilo era só figuras ilustres. Sabes quem é que nós também tínhamos lá? Tínhamos um jogador que tinha jogado a final em Riad contra Portugal pela Nigéria, Peter Ogaba. E ele só tinha 17 anos. Devia ter mais. Por acaso ele jogava muito pouco, porque ele teve uma ruptura de ligamento. Jogava pouco nesse aspecto. Por acaso ele já morreu. Ele faleceu. Faleceu há uns anos, o Peter Ogaba. Portanto, era só figuras ilustres. O Xavier, que tu conheces também, que jogou comigo no Benfica, também era dessa equipa. Espetacular. O Zé Aníbal, que era um bom ponta-lança também, que depois foi para o Penafiel. Não, esse nome não. Tínhamos e o treinador quem era? O treinador era o Mário Nunes, Mário Nunes, também já não está entre nós. Mas que fez carreira na 1ª Divisão e na 2ª a subir algumas equipas. Sim, 1ª Divisão. Então, e a única experiência internacional? Porquê só uma experiência internacional? Foi na Grécia, não é? Foi onde? Foi no Iónicos. Eu faço 17 golos na São Joanense. Ok.
com o treinador, tenho que falar nele porque Bom. é um grande amigo e um grande homem, João Cavaleiro. Sim. Foi a complementar. Mora em Viseu, não é? Sim, Ele é de Viseu. a complementar homem/treinador foi o melhor que eu tive. Boa. E que felizmente ainda hoje somos amigos Sim. e que mantemos contacto. Ficámos em terceiro lugar e fiz 17 golos. Atenção, no futebol juvenil eu marcava muitos golos, porque também de penalti. Mas os meus golos todos que eu marquei como sénior, eu tenho tudo contabilizado. Eu marquei 120 golos como sénior. Não foram muitos, mas foram alguns. Sim. Em alguns clubes marcava acima de 15, noutros marcava 3, 4, noutros não marcava. Depende das épocas. Mas eu não marcava penaltis. Nos séniores nunca marquei. Os meus golos são todos sem ser com penaltis. Faz diferença. Claro que é preciso ter mérito para meter a bola dentro da baliza. E então eu tentava relançar a minha equipa, a minha carreira em Portugal. Eu tinha 26 anos, ainda podia ir a tempo. Mas não apareceu nada, nem sequer a segunda liga. Então, na altura, o Paulo Grilo falou-me através de um empresário, Hugo Varela, se eu queria ir para a Espanha, para o Algeciras, segunda divisão B espanhola. O que é que traria de novo? Já que aqui não me pegam, pode ser que me peguem em Espanha, claro. a fazer uma boa época na segunda B. Sim. E então era para ir para lá. Só que quando o Hugo Varela envia o meu currículo para o empresário espanhol, o empresário espanhol olhou para o currículo e disse, eu conheço este rapaz, fui internacional, ter jogado contra a Espanha, essa coisa toda. E este gajo tem currículo para ir para uma equipa melhor. Ele não quer ir para a Grécia. E então ele tinha contactos na Grécia com essa equipa, com o Iónicos. E então perguntou se eu queria ir. E eu disse que queria, mas aí eu não fui à experiência, fui mesmo. Iónicos é que cidade? O Iónicos é em Atenas, numa zona Níquia, que é Níquia. Ou seja, o Iónicos está para Atenas como o Estrela da Amadora está, por exemplo, para Lisboa. Era tipo o Estrela da Amadora dali. Gostei, foi uma boa experiência. Apanhei como treinador o bolador 1975, Oleg Blokhin. E o homem era terrorífico. Porquê? Aquilo era escola russa. Aquilo era tipo regimento militar. Olha, tu, por exemplo, tu usas barba já há alguns anos, mas tu não podias treinar assim. Tinhas que fazer a barba. Se não tivesses a barba feita, ele não te deixava treinar. Feita é parada ou mesmo feita? Não, mesmo feita. Tinha que ter a cara limpa. Eu também não podia, com esta barba de 2 dias, também não podia. Então aquilo às vezes dava... eu tinha a barba sempre feita. Até, mas como, ele não deixava treinar. Ele falava o quê? Ele falava grego. Porque ele já tinha sido treinador do Olimpia. Ele falava para aí 5 línguas. Inglês, grego... ele falava tudo. Mas era duro ou era... Era horrível. Só olhares para ele... Olha, vou-te dizer... o melhor exemplo que eu tenho para te fazer ver qual é que era o sentimento, quando nós vamos treinar, tu passas o dia-a-dia relaxado. Quando vais jogar, há aquela pressão pré-jogo, não é? Aquele nervosismo. Sim. Começa ali a partir de sexta-feira, quinta, sexta-feira. Eu sentia isso todos os dias. Porquê? Porque cada treino que havia com ele era como se fosse um jogo. Porque o homem era assim. Tu falhavas fazia muitas posses de bola. Escola russa, fazia muitas posses de bola. Tu falhavas um passe, ele chamava-te a atenção. Falhavas 2. Tu falhasses ali, 3 passes na posse de bola num curto espaço de tempo, é que só. Fora. Então, mas é que só. Também chegou-me a acontecer uma vez. Claro. Uma vez, vá. Ou seja, porque no entender dele achava que não estavas concentrado. Não era porque não tinhas qualidade, é porque não estavas concentrado. Mas o erro é normal. Então aquilo, meu Deus, eu até sonhava com ele. E na altura, eu quando cheguei a Portugal, eu tinha umas manchas na barba, falhas na barba, que era do stress. Aquilo era demais. Mas era só tu ou havia mais jogadores a queixar? Havia mais jogadores, quase todos. Isso é a primeira divisão grega? Primeira divisão grega. Então jogaste com Olympiacos, Panathinaikos? Sim. A minha estreia, o primeiro jogo é em casa, Iónicos AEK. Quem é que era? Eu tenho uma fotografia até a saltar. Olha, que acho que foi dos poucos jogadores que eu não ganhei as bolas todas de cabeça. Perdi muitas com o Gamarra. Sério? Ele saltava, tem lá fotos a saltar com ele. O Carlos Gamarra. É o Fernando Santos no É o Fernando Santos. É o Fernando Santos a estreia. Foi 2-1. Ganharam? Perdemos 2-1. Perdemos 2-1. Eu entrei
e metem uma bola na área e eu ganhei a bola, cabeceei, fiz um amortir para um colega que apareceu à entrada da área e marcou. Foi 2-1. Mas o Bloquinho, quando era para elogiar, também elogiava? Ou não? Não. Nada. Eu recordo no jogo contra o Olympiacos que nós vamos para a palestra no hotel e está assim o saco das bolas, pá, aí com 20 bolas, que eram as bolas da equipa, do treino, do aquecimento, e ele diz assim: estão a ver este saco de bolas? Vai ser as bolas que nós vamos levar na nossa baliza. Ele dizer, ele devia ter uma finalidade com isto, né? Devia ser picar, né? Mas tinha uma maneira. E por acaso até ele tinha alguma razão. Levámos 6 lá no estádio Olímpico de Atenas, na altura. E como é que era o futebol grego? De adeptos, digo, e de paixão na rua? Era assim, por exemplo, na pré-época, os primeiros jogos pré-época, nós estávamos sentados, ia começar o jogo, e estávamos ali à espera para começar a aquecer. E começavam a entrar batalhões de polícia. Aí uns 10 ou 20 polícia de choque, com capacete, com escudo, aquela coisa toda. E nós dizíamos, mas isto é um jogo de treino, um jogo de pré-época, para que é isto? E eles assim, calma, já vais ver, aqui na Grécia é sempre preciso isto. Então estavam quatro pessoas a assistir ao treino, 2 num lado da bancada e 2 no outro. E esses 4 iam arranjar confusão. Nem que fosse, e depois começavam a mandar pedras. Eles eram meio malucos. Então tinha que intervir. Estás a ver porque é que tem que haver isto também nos jogos de pré-época? Na Grécia era assim. Yeah. E aí depois nós percebíamos, realmente é preciso mesmo. E tu fizeste uma época completa no Iónicos? Eu fiquei lá até dezembro. Fiz meia época. Porque aquilo era tipo, vinham 4 ou 5, depois iam embora 4 ou 5, a equipa não estava bem e ele despachou 4 ou 5. E tem nessa estreia com o Ajax, falaste com o Fernando Santos? Que falei com o Fernando Santos. A tua única experiência na primeira divisão é no Estrela? No Estrela e no Iónicos. E por acaso o Fernando Santos também me acaba por ajudar a ir para a Grécia. Então. Porque eles pediram referências minhas. Quando eu dei o currículo, eu disse, se quiserem ter referências tuas, a quem é que podem pedir? Olha, podem pedir ao Mr. Fernando Santos, porque fui jogador dele. Okay. E na altura, eles pediram ao Fernando Santos e o Fernando Santos falou bem. Engraçado, claro. E isto é verdade, tenho a certeza absoluta, porque eu depois, no final desse jogo, troco o contacto com o Fernando Santos, só me recordo do Fernando Santos me dizer, olha, o teu treinador é maluco. Pois é, mister, mas é que é mesmo. Porquê? Porque ele mandou-lhe umas bocas, o Bloquinho mandou-lhe umas bocas quaisquer ali na sala de imprensa a seguir ao jogo. E depois ele deu-me o contacto dele e eu liga-me para a gente ir jantar. E eu então fui jantar. Okay. Fui ter com ele à zona de Filadélfia. Eu morava na zona, uma zona muito boa em Atenas, onde moravam os jogadores todos da bola, que era Glifada. Okay. Uma zona boa. E tipo Cascais, em comparação com Lisboa, a linha. E eles moravam também numa zona muito boa, que era Filadélfia, que era a zona do AIK de Atenas. Okay. Então fui lá ter com eles e fui jantar com eles, e então estava lá com o Mister e com os adjuntos, o Rosário e o Velic. E eu depois questionei e foi o Velic. O Velic disse, não, é verdade, não. Ligaram para mim e eu perguntei ao Mister, e o Mister disse que sim, eles que apostem no miúdo. E tens saudades desses tempos? Sim, tenho saudades, foi uma experiência. Acabaste quando e em que clube? Eu acabei em 2012 no Valonguense, com uma subida de divisão. Sim. Mais uma? Eu acho que foi a 6ª ou a 7ª. Então se calhar era o clube que faltava. Qual clube? Tu há bocado disseste muitos clubes, não disseste Valonguense. Sim. Como era distrital, pronto, sim, mas foi. Então, foram essas subidas. E para acabar em beleza, consegues dizer os 27 clubes? Consigo. Consigo. Portanto, Nazarenos, Benfica, Estrela da Amadora, Académica, Alverca, Aves, Desportivo de Beja, Oriental, Sporting da Covilhã, Marco, São Joanense, Iónicos, Pedras Rubras,
União Micaelense, Sporting de Pombal, Académico de Viseu, Estarreja, Benfica de Castelo Branco, União Desportiva da Serra, Torriense, Tondela, Perafita, Vilanovense, Valonguense e Custóias. Falta algum? 2. Oriental? Já disseste? Pá. E agora? São Joanense? Não me lembro já. Não, tinha que saber aí o... Lembrar. Época. É. Pois. Mas tu disseste também por épocas, por memória de época, não? Não, é memória seguida. Sim, sim. É memória seguida. Houve aí algum clube, se calhar, que eu falhei. Como eu repeti, houve só um clube que eu repeti. Qual foi? Foi o Pedras Rubras. Ok. Então deve ter sido aí que eu me perdi. Ok. Falta-me aí... E ainda tive aí um clube que eu tive na pré-época, mas que não cheguei a jogar oficialmente, que foi o Vasco da Gama de Sindes. Eu estive lá. Ainda estive lá com o Vítor Madeira e com o Márcio. Claro, já sabia que era Vítor Madeira, ele está lá sempre. É. E porquê é que não ficaste? Porque, é assim, sabes que eu no início, eu era assim um jogador possante. E eu demorava um pouco a ganhar forma aqueles jogadores mais elegantes, mais... Tipo Raul José? Sim, era rápido. esses ganham logo a forma rápido. É. E aqueles mais possantes, vêm assim com... Nota-se mais 1 quilo ou 2 das férias e demoras mais tempo a ganhar a forma. E depois havia às vezes treinadores que... Eu normalmente, como era ponta-lança, era quase sempre, entre aspas, o cabeça de cartaz nessas equipas. E era quase sempre o ponta-lança é quase sempre o jogador mais bem pago. Então aquilo, quando viam algum jogador, no meu caso, ponta-lança, e começavam, às vezes havia aqueles dirigentes, aqueles treinadores assim muito pessimistas e muito desconfiados. Este gajo é o jogador mais caro. E então começavam logo a fazer filmes para mandar embora. Isso aconteceu-me. Yeah. Isso aconteceu-me aí e aconteceu-me, por exemplo, no Sporting de Pombal. Eu também só fiz um jogo no Sporting de Pombal. Depois fui para a União Micaelense e jogava, né? Uma equipa até melhor, segunda divisão B, ironia do destino, calhámos para a taça com eles e fomos lá ganhar e eu marquei. Depois fui lá à bancada e fui lá ao diretor, toma que é para aprender. Há assim umas histórias, como por exemplo no Oriental com o José Peseiro, eu venho do Beja, tinha marcado 16 golos, só que, vamos lá ver, às vezes tem a ver com a forma como as equipas são formadas. Claro. Eu era aquele ponta-lança que precisava de extremos que cruzassem bolas, não é? E nós não tínhamos isso no Oriental. Tínhamos o Brito, que depois fez carreira, era bom jogador, fez carreira no Leixões. Leixões? Mas que era não era aquele jogador de ir à área e cruzar, era aquele jogador de ir para dentro, ter um jogo mais interior, pegava na bola e ia para cima dos defesas. Okay. E até eu estava ali e não conseguia. Então depois também fui dispensado no Oriental. Mas vou para o Sporting da Covilhã e subo de divisão e faço 12 golos. Porquê? Porque é uma equipa que estava talhada para jogar em ataque continuado. Esse Oriental do Peseiro? Oriental do Peseiro. Treinado ou é jogador? Treinado. Muito bem. Do Peseiro. Eu mesmo a jogar em divisões secundárias eu fui treinado por grandes treinadores. Peseiro mais? José Peseiro, João Carlos Pereira no Sporting Pombal, José Moraes, que era um bom treinador. José Moraes era um bom treinador. Foi um treinador no Académico de Viseu. Ok. Muito bem. Oleg Bloquin, João Cavaleiro, António Jesus. Tive bons treinadores. Boa. Tive bons treinadores. Muito bem. Devo-me estar a esquecer de algum. Mas, bem, entre 27 clubes, pô. Pois, é verdade. Olha, mas obrigado por tudo, pela memória. Eu é que espetacular. agradeço. Obrigado. Senhoras e senhores, até para a semana. Já sabe que pode seguir rr.pt, Spotify, YouTube, Jogo de Palavra, todas as quintas-feiras. Voltamos para a semana. Muito obrigado, João. Obrigado, Rui. Fico lisonjeado e muito agradecido pelo teu convite. Até que ficamos. Obrigado. Obrigado. Um abraço.